TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Programa Debates na TV, com Gilvan Costa. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Muito bem, estamos começando o programa Debates na TV nesta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2014, ao vivo aqui pela TV Friburgo, canal 99, o canal da família friburguense. Vocês, telespectadores amigos, podem ligar para cá no telefone 2522-9522 e participar conosco no programa desta semana. Eu vou apresentar a você agora os participantes do programa para que você possa interagir conosco. São eles, o Renato Bravo, engenheiro, o Renato Abirrâmia, vereador e médico, e também o Gilberto Salarini, administrador de empresas. Portanto, vamos direto e reto à presença do Dr. Renato Abirrâmia, que nos brinda mais uma vez aqui nos estúdios da TV Friburgo com a sua presença. E eu gostaria, doutor Renato, qual o assunto importante na sua ótica que é para discutir com os telespectadores do canal 99 no programa desta semana? Boa noite, Gilvan. Boa noite. Boa noite à mesa aqui, muito bem constituída. Meu xará, quanto tempo que eu não vejo ele, Renato Bravo. E eu tive no programa passado com o Gilberto Salarini, é um prazer revê-lo, Gilberto. E eu acho que nós temos alguns temas que nós não podemos deixar de focar. É claro que a saúde de uma maneira geral no Brasil inteiro, nós estamos vendo aí que as pesquisas mostram que a principal preocupação da população brasileira é em relação à saúde. E nós estamos também num momento político, nós não podemos falar aqui de política e de candidato, mas o que eu acho, que eu estou vendo, é uma desesperança muito grande da população brasileira em relação às próximas eleições. Muita gente dizendo que não vai votar, que eu acho um erro. Eu acho que todos devem votar. Tem que se salvar algum candidato. Não é possível que todos os candidatos sejam ruins. Eu não acredito nisso. Agora, vamos selecionar, vamos votar, porque a política é a única forma de trazer mudanças, e nós precisamos de mudanças urgentes no nosso país. O país não pode mais continuar na situação que se encontra hoje. Perfeito. Aproveitando esse mesmo ritmo, vamos apresentar a vocês, telespectadores do canal 99, que já conhecem a presença do Gilberto Salarini, administrador de empresas em Nova Friburgo. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Renato Abirrâmia. Boa noite, Renato Bravo. Hoje é muito Renato, a inflação do Renato. Mas eu gostaria, nesse momento também, de dar uma boa noite a todos que nos assistem, a você, meu amigo, minha amiga, e também uma boa noite especial à minha esposa Regina, meu filho Fabrício. E eu tenho certeza que o debate dessa noite vai ser muito proveitoso pelos dois debatedores que aqui estão, os dois Renato, o Abirrâmia e o Bravo, que são figuras importantes no município de Nova Friburgo. São pessoas que podem discutir qualquer tema. E eu gostaria, Gilvan, de deixar o tema proposto pela mesa para o debate. Eu não tenho um tema específico para debater, e sim aquilo que vocês determinarem. Nós vamos discutir aqui nesta noite de hoje. Perfeito. Mas, Gilberto, alguma coisa em particular que você tenha conversado com os amigos na rua que seja importante ampliar esse debate? O debate poderia começar, como o Renato citou, pela saúde, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, até porque o Renato é vereador e médico e presidente da Comissão de Saúde, Renato, da Câmara Municipal. Então, acho muito importante que a gente faça algum debate com relação a este tema. E o outro tema também que a gente não pode discutir muito, o Renato muito bem citou,
que é a questão das eleições, as próximas eleições que aí estão em outubro. Então, acho que alguma coisa a gente pode fazer umas pinceladas sobre esse tema. Perfeito. Então vamos agora à presença também em nosso programa Debate na TV desta semana do amigo e parceiro Renato Bravo. Engenheiro Renato, muito obrigado pela sua presença. Esteja à vontade também para colocar o seu ponto de vista e qual o assunto que o amigo gostaria de discutir junto aos telespectadores do canal 99, que podem muito bem ligar para cá no 2522-9522. Renato. Muito obrigado, Gilvan. Muito boa noite, Renato Abirrame. É um prazer enorme revê-lo. Essa figura fantástica, esse médico maravilhoso, esse político especial. Eu acho até que as pessoas, quando encontram o Renato, quando veem o Renato Abirrame na Câmara, devem desistir dessa ideia de não votar. O Renato é o exemplo, o Renato Abirrame é o exemplo claro do político honesto, do político honrado, né, que exerce o seu mandato com toda a dignidade, com toda a competência. Meu amigo pessoal, né, de muitos e muitos anos, meu querido colega, amigo Gilberto Salarini, que também representa muito bem a política, naquilo que há de mais especial, naquilo que há de mais positivo. O Gilberto, que é uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, já exerceu o mandato de vereador em Friburgo, de vice-prefeito, de prefeito, vários cargos aqui na esfera federal, tanto na área de saúde como também na área do Ministério do Trabalho. Então, um homem de muita experiência, um homem que se dedica muito a tudo aquilo que vem ao bem, ao encontro do bem em Nova Friburgo. Quero agradecer a você, Gilvan, de uma forma especial, parabenizá-lo pela condução desse programa que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, e também a essa pessoa magnífica, esse empreendedor friburguense que é o nosso querido Mariozan. E eu gostaria muito de aproveitar, então, já que você deu a chance, Gilvan, de nós citarmos tópicos, eu acho que nós temos feito aqui uma preocupação muito grande de realização de obras no município, o que é muito importante, sem dúvida nenhuma. A cidade precisa de ter melhorias, precisa muito das melhorias, mas um assunto que nós podemos debater muito é a questão das pessoas, né? O friburguense, como ele está? O friburguense, como é que está vendo a cidade? Como é que o friburguense está nesse momento? Houve uma preocupação de cuidar desse friburguense, das pessoas que estão em Nova Friburgo hoje, depois do que aconteceu em nossa cidade. Isso eu acho importante, o cuidar das pessoas. E, logicamente, o cuidar das pessoas envolve a questão da saúde, da educação, a questão ambiental e todos os assuntos que envolvem a qualidade de vida. Então fica aqui a minha sugestão para que nós possamos falar hoje sobre Nova Friburgo e, logicamente, de tentarmos fazer uma recuperação na cidade através do empreendedorismo. Que a cidade Nova Friburgo ela é pautada na sua história por empreendedores em várias áreas, em áreas que geraram emprego, que geraram renda, que deram a essa cidade a qualidade que a cidade tem até hoje, indiscutivelmente. Fica aqui, então, a minha sugestão para você, Gilvan. Perfeito. Mesclando a opinião dos debatedores, a sugestão dos debatedores para o programa desta semana, vamos aproveitar o primeiro tema colhido junto às ligações que foram feitas ao departamento da TV Friburgo para que pudéssemos discutir também no programa. Então tem a primeira questão, que é os senhores, praticamente todos os senhores, né, foram vereadores. No caso do doutor Renato Abirrame, permanece vereador. E a parceria que havia com o 6º Distrito Conselheiro Paulino, tendo em vista que conselheiro é responsável por 52% da arrecadação do município, ela falta, existe ou deixa de existir? Eu começo direto e reto com o doutor Renato Abirrame. Doutor. Eu acredito, Gilvan, que conselheiro não recebe não recebe agora, nem recebeu ao longo dos últimos anos a atenção e o carinho merecidos. Você mesmo disse que 52% da arrecadação de Friburgo é proveniente de conselheiro paulino. E nós sentimos que conselheiro, apesar dessas obras que estão sendo feitas depois da tragédia, obviamente obras feitas principalmente pelo governo federal e governo estadual, a prefeitura está fazendo muito pouco, mas essas obras são obras de contenção, aquela grande obra no Rio, para tentar minimizar os problemas das enchentes.
São obras importantes, sem dúvida nenhuma. Mas eu não vejo o conselheiro receber uma atenção, não é agora, não estou dizendo do governo atual, eu estou dizendo dos governos passados. Nunca conselheiro paulino teve do governo o merecido apoio no sentido de realização das aspirações da população, que nunca foi chamado a opinar. O governo chega lá e faz o que está pensando que vai fazer, sem ouvir a população. É preciso que a população de Conselheiros seja auscultada, ouvida, para que possa apresentar os seus problemas e esses problemas possam ser equacionados e resolvidos pelo governo municipal. Perfeito. Aproveitando até a questão aqui, emendando com o xará Renato Bravo, Renato, concorda com a avaliação técnica do vereador Renato Abirrâmia de que, de fato, o conselheiro paulino está largada ao léu, ou seja, muitos anos sem nenhum tipo de atenção merecida das autoridades? Olha, eu me lembro que quando fui vereador, juntamente com o Gilberto Salarini, nós fizemos uma parceria no período de 83 a 88, né, Salarini? Que o doutor Heródoto era o prefeito. Para quê? Para que nós pudéssemos, nós estamos falando de 1983, para que nós pudéssemos ter ali escolas reformadas, construção de escolas novas, calçamentos a perder de vista a quantidade de calçamento que foram executados. Naquele momento, conselheiro já era carente e já mostrava um crescimento. Conselheiro, na verdade, cresceu contra todas as correntes, porque, na verdade, nós nunca tivemos um governo que tenha, de fato, tratado o conselheiro com carinho e com respeito que merece, né? Nas suas obras, nas suas realizações como um todo. Temos agora obras que estão sendo feitas, como muito bem lembrou aqui o doutor Renato Abirrâmia, na área do governo do Estado, na área do governo federal. São importantes. As obras são sempre obras importantes. Mas, com certeza, conselheiro paulino vive um abandono, vive um total abandono, já não é de hoje, precisando, que foi aquele distrito que mais cresceu, que mais desenvolveu, não só na população, como também na questão do seu PIB. Você citou aqui 52%, nós podemos citar grandes metalúrgicas, a empresa de ônibus, casa de material de construção, lingerie, moda íntima. Muitas fábricas de lingerie, moda íntima. Então é um distrito que merece uma maior atenção, agora tudo sendo feito com planejamento, com cuidado, com técnica e, acima de tudo, com obra de qualidade. Porque também não adianta fazer obra de péssima qualidade que vai fazer 2 vezes. Perfeito. Gilberto Salarini, a questão de 6 anos de parceria para a evolução e desenvolvimento de conselheiro paulino foi suficiente ou, de fato, muito pouco, tendo em vista a estagnação do distrito frente à falta de apoio, conforme dito pelo Dr. Renato Abirrâmia em nosso programa? Eu vejo, Gilvan, que esta parceria que foi feita lá em 83, eu e o Renato era de um partido, eu de outro, mas nós começamos a trabalhar em prol do nosso distrito, em prol do conselheiro paulino. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi transformar a administração municipal de conselheiro paulino em secretaria especial. Eu acho que isso aí foi a dinâmica, foi aquilo que começou a impulsionar o crescimento do município. E nós tínhamos cobertura. Nós tínhamos um secretário que trabalhava, nós tínhamos um prefeito que apoiava a secretaria, apoiava o secretário e apoiava os 2 vereadores da base do governo, que era o Salarini e o Renato Bravo. Então nós fizemos essa parceria porque nós visualizávamos, Gilvan, naquela época, o que seria conselheiro hoje. Então o conselheiro teve essa explosão, teve este crescimento, é o maior PIB do município, porque nós visualizamos lá atrás, há muitos anos atrás, o que conselheiro seria. Nós preparamos conselheiro, nós mudamos conselheiro, nós calçamos mais de 80 ruas em Conselheiro, todo o Parque das Flores, todo o Jardim Califórnia, loteamento São Jorge, Alto do Floresta, Jardilândia, centro de Conselheiro, ali na rua, perto do Colégio Feliciano Costa, não era calçado. As ruas aí não eram calçadas, as ruas do Prado não eram calçadas. Então, essa transformação que nós fizemos, a administração de Conselheiro, para você ter uma ideia, tinha um carrinho, 3 enxadas e uma lojinha lá no centro do Conselheiro. Não tinha condições de trabalho. Então, quando nós fizemos a primeira, foi um projeto nosso,
de criação da primeira Secretaria Especial do município de Nova Friburgo. Aí, Gilvan, começou essa parceria. Eu acho que aquele trabalho que nós fizemos lá atrás tinha que ter continuado. O Conselheiro precisa. O Conselheiro foi o distrito, o bairro que mais cresceu do nosso município. Então, eu acho é necessário que se faça um trabalho como nós fizemos lá atrás. Eu acho que tem que continuar. Existem muitas obras sendo realizadas em Conselheiro, mas são obras que têm que ser olhadas, são obras que têm que ser vistas. Então, como nós tivemos essa preocupação, outros terão que ter preocupação para o futuro do nosso distrito. Perfeito. Eu gostaria de aproveitar o embalo e mandar um abraço aqui ao Nilcinho e o Carlinhos da banda Euterpe Friburguense, que sempre com carinho estão sintonizados no canal 99 aqui, TV Friburgo. E por falar em Nilcinho, da Euterpe, ele ligou para o 25229522, está mandando aos debatedores e a todos da produção os parabéns pelo programa, inclusive extensivo aos convidados de hoje, que é de alto nível. Portanto, doutor Renato Abirrâmia, com tudo isso que estamos discutindo aqui no programa Debate na TV, também já apresentado pelo senhor e pelo seu xará, o Renato Bravo, e também o Gilberto Salarini, estamos vendo que discutindo esse aspecto, percebemos que muita coisa ainda falta por ser feito ao distrito, ao maior distrito de Nova Friburgo, que é Conselheiro Paulino, inclusive, claro, apontado pelas estatísticas do IBGE. Eu reforçaria perguntando, doutor Renato, o que falta definitivamente para que Conselheiro Paulino cresça e apareça? Exatamente o que precisa, o que nós precisamos em um conselheiro, é ouvir a população. A população não está sendo ouvida. Conselheiro, o Gilberto falou que na época do governo, primeiro governo lá, foi o primeiro governo do Dr. Heródoto, né, ele transformou em Secretaria Especial de Conselheiro. Agora, o governo atual, o governo do Rogério Cabral, elevou ainda, transformando em subprefeitura. Mas os efeitos da subprefeitura não surgiram. Os efeitos, as mudanças, é uma mudança de nomenclatura. Até agora, nem Olaria, nem Conselheiro receberam o verdadeiro status de subprefeitura, porque continua as secretarias, principalmente a de Conselheiro, pior do que a de Olaria em termos de recursos. Muito pouco recurso. E Conselheiro é uma cidade com mais de 40 bairros, né, e que necessita de uma nova ótica de atuação. Quando eu falo que precisa a população ser ouvida, porque a gente está andando nas ruas. Eu até tenho um programa na rádio Conselheiro FM, que a gente sente as reclamações e as aflições da população de Conselheiro em face à inércia governamental. O secretário, que agora é subprefeito, se esforça, realmente, ele se esforça, mas ele não tem os recursos, não tem recursos humanos, não tem recursos materiais, no sentido de dotar a sua secretaria de condições de atender minimamente às necessidades do grande distrito que é Conselheiro. Perfeito. Aproveitando a questão da ligação ao 25229522, temos aqui a participação do Flávio Melo da APAI, que, aproveitando que vocês estão falando de Conselheiro Paulino, venho lembrar que no dia 5 de agosto, né, portanto, é nesta terça-feira, às 6 da tarde, para ficar mais direto para você, telespectador do canal 99, nesta terça-feira, às 6 da tarde, acontece no Colégio Feliciano Costa a reunião do Plano Diretor. Essa informação nos chega aqui através do Face, pelo Flávio da APAI. Gilberto Salarini, alguma avaliação a respeito da importância da discussão desse plano diretor para o distrito de Conselheiro Paulino? Muito importante, nós fomos convidados a participar dessa reunião. Eu acho que toda a população tem que participar dessa reunião. É o momento, Renato Abirrâmia, da população mostrar, ver o que a população quer. Nós, nesta época, né, Renato Bravo, nós fazíamos reuniões com as associações de moradores, lá nos bairros de Conselheiro, não só lá em Conselheiro, mas como em todo o município de Nova Friburgo. Nós ouvimos a associação de moradores que, de fato, representa a população daquele bairro. Nós ouvimos, tiravam todos os anseios dessa população e começavam a trabalhar em cima disso. Muitas vezes,
o que a população quer não é nem um calçamento, às vezes é uma iluminação, e você vai fazer uma indicação errada. Então, eu acho que conselheiro hoje precisa sim, precisa de muito trabalho, precisa que o administrador público que hoje está à frente da Prefeitura de Nova Friburgo vê que Conselheiro Paulino é o maior bairro, é o maior distrito deste município e que tem o maior PIB, como foi dito aqui, e as grandes empresas do nosso município estão todas em Conselheiro Paulino. Então nós temos que tratar Conselheiro Paulino de uma maneira diferenciada, até por tudo aquilo que aconteceu. Então eu vejo esta reunião, Gilvan, como uma oportunidade da população de Nova Friburgo, da população de Conselheiro Paulino, fazer as suas reivindicações lá no Colégio Feliciano Costa. Perfeito. Gilberto, uma questão aqui. Fabrício Salarini ligou para o 25229522 e diz parabéns pelo programa de hoje. Só fera. E todos já fizeram muito por nossa cidade e continuam fazendo. Independente do detalhe, Fabrício Salarini é seu filho, né? Tem que ser. Obrigado, meu filho. Isso aí. É sinal que ele está antenado. Está antenado. Eu fico muito contente em poder estar participando com essas duas pessoas que sempre tiveram uma participação muito importante na minha vida, não só na minha vida profissional, como funcionário público, eu e Renato trabalhamos juntos na Previdência Social, como na vida política, que eu tive o prazer de participar com o Renato Abirrâmia, com o Renato Bravo na Câmara Municipal, e também quando era vice-prefeito, o Renato foi o nosso secretário de saúde, quando eu fui vice-prefeito do prefeito Heródoto Bento Melo. Então eu fico muito satisfeito em poder hoje estar participando desta reunião, deste debate, Gilvan, com essas duas importantes figuras do município de Nova Friburgo. Perfeito. E aproveitando exatamente a sua colocação, Gilberto Salarini, eu gostaria de registrar aqui a presença no Face, que ligou para o 25229522 também e registrou a sua participação como telespectador. Roosevelt Carvalho mandando um abraço aos senhores debatedores. Eu aproveito o embalo e vou ao Renato Bravo, que muito acompanha a discussão sobre a importância do maior distrito de Nova Friburgo, que queira ou não é Conselheiro Paulino. Renato, tudo que estamos discutindo, qual o avanço que o distrito precisa em termos de economia para ficar em destaque, independente dos apoios governamentais, seja ele municipal, estadual ou federal? O grande articulador para o desenvolvimento e recuperação de um distrito faz parte, logicamente, do desenvolvimento da Prefeitura Municipal. O vereador Renato Abirrâmia colocou uma questão fundamental. Você tem lá um subprefeito, mas se ele não tiver apoio, se ele não tiver focado, com metas, com objetivos, sabendo exatamente o que pode e o que não pode fazer, ele tem que ser sincero com a população, ele tem que ser aberto com a população e, para isso, ele tem que ouvir a população. Nós também não podemos ficar ouvindo a população, como é o caso do plano diretor, criar uma falsa expectativa, criar uma coisa que vai acontecer e depois não acontece nada disso. É por isso que há um desgaste político enorme, porque as pessoas às vezes desenvolvem esse tipo de atividade, prometem e não conseguem realizar. Tem que ser muito franco, definir quais são as metas, definir quais são absolutamente as prioridades. E prioridade você faz com parceria. Hoje nós temos exemplos aí no Brasil inteiro, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, no projeto do Porto Maravilha, que era uma área absolutamente abandonada e que tem a maior parceria público-privada do Brasil, uma das maiores do mundo. Porque a Prefeitura do Rio tomou a iniciativa de fazer a parceria. Acho que aqui em Friburgo, o prefeito municipal, Rogério Cabral, com a sua equipe, tem todas as condições de promover esse choque de prioridade para Conselheiro Paulino. Porque lá hoje, como você muito bem colocou, está a maior receita, onde estão as grandes empresas, onde geram emprego, criam emprego. Então isso tem que ser fortalecido, isso tem que ser apoiado. Nós temos em Conselheiro Paulino várias pessoas que são empreendedores, são pessoas que criaram o seu negócio, que lutaram muito, que conseguiram, que perderam, que voltaram, enfim, são verdadeiros batalhadores e empreendedores. Essas pessoas têm que ser escutadas, essas pessoas têm que ser ouvidas, porque às vezes o que é prioridade para um governo não é a prioridade para aquela pessoa que paga o imposto. Então eu vejo, Gilvan, com uma forma muito simples, parceria público-privado, desenvolvimento de projetos com metas e prioridades, apoio ao empreendedorismo, porque eu tenho certeza que o potencial de Conselheiro Paulino é muito grande e se ele cresceu dessa forma, sem nenhum tipo de apoio,
você imagina se tiver o apoio da esfera municipal, estadual e federal. Porque o município, ele tem que buscar esse apoio estadual e federal, mas também não pode ficar só dependendo disso. Ele tem que desenvolver a sua criatividade e mostrar também a que veio. É isso que nós estamos esperando. Perfeito. E por falar em potencial, os senhores debatedores e os telespectadores mais ainda, com certeza, vão perceber o potencial das pessoas que acompanham o programa Debates na TV, não apenas pelo Facebook no chamamento, mas pelo canal 99, o canal da família friburguense, que é, claro, a TV Friburgo. Estão sintonizados e curtindo através do Facebook o Duva Júnior, que é editor de imagens da TV Serra Mar. O Rubens Silveira e Souza, que todas as segundas-feiras ao vivo participa aqui pelo programa Debates na TV, que seja pelo telefone 2522-9522 ou através até mesmo do meu Facebook. A Berenice Gonçalves e também outras duas pessoas, que são elas, o Wagner Almeida, residente em Niterói e representante da Verdine Meirelles, companheiro de trabalho, também sintonizado através de alguma forma, que seja o Facebook, no programa Debate na TV, e também a professora Carla Ferraz. Não querendo colocar um ponto final no assunto, tenho certeza, debatedores, mas pelo menos para a gente mudar, uma última questão a respeito de Conselheiro Paulino com relação a geral. Doutor Renato, os subprefeitos ficam de braços cruzados juntamente com os seus assessores, que os ajudam a não fazer nada. Agora o prefeito colocou caminhões e máquinas nas administrações, mas não tem quem opere essas máquinas. E eu disse aqui que essa máquina de fazer asfalto talvez vire para 2015 novinha, se não enferrujar. E outro detalhe, essa pergunta chega do Joelson Gonçalves Nunes, de Olaria. Doutor Renato, esteja à vontade. O Joelson, ele tem razão. A gente já está cansado de ver essas máquinas, caminhões ali na frente da prefeitura. Nós compramos máquinas, só que eles compram as máquinas e as máquinas ficam paradas, não funcionam, porque está faltando pessoal habilitado. Nós temos grande dificuldade na prefeitura, até pelo salário. O salário é muito baixo, o servidor concursado, ele ganha muito pouco. E nesses cargos que são oferecidos, um operador de trator, um operador dessas máquinas, ele é qualificado, ele consegue emprego em outros locais com uma remuneração muito mais elevada. Isso é a grande dificuldade. Eu acho que tem que haver uma solução nesse sentido. Trazer recursos humanos capacitados para Friburgo é fundamental. Não adianta as máquinas paradas, estão lá máquinas, caminhões. Se vê, tem ambulâncias também, vão comprar mais ambulância e nós não temos motorista suficiente para atender a demanda de Nova Friburgo e resolver o problema do transporte dos hospitais. E imaginem em Conselheiro Paulino. E eu falo aqui de Conselheiro de Olaria, a situação é a mesma. Essas máquinas vão ficar paradas, né, se deteriorando, como já vimos em outras épocas. Aqui um aspecto interessante, esse plano diretor, eu acho muito importante. Só que eu já vi tanta discussão em relação ao plano diretor. Passa governo, sai governo, entra governo, discute o plano. Nós estamos cansados de discussão, ficar discutindo. Tem que ir para ação. O povo quer ver ação e não essa discussão infértil que não vai levar a lugar nenhum. Ok. Então temos aqui a participação também do Aloísio Silva, não diz especificamente o bairro, mas o Aloísio Silva ligou para o 2522-9522, claro, deve ser de Conselheiro Paulino, é o mais óbvio, e eu gostaria de direcionar essa questão ao Gilberto Salarini, que é o seguinte: não estou me posicionando aqui, muito bem, obrigado produção, estou me posicionando que ele é do centro da cidade. Gilberto, o Conselheiro é o maior distrito, mas por que não consegue eleger um representante político? Será que o povo esqueceu como votar? Gilberto. Como é que é o nome? Aloísio? Aloísio, isso, do centro. Aloísio Silva. Boa noite, Aloísio, obrigado. Eu quero dizer que nós tivemos no Distrito Conselheiro, nessa Câmara que nós participamos, eu e o Renato, nós tínhamos 4 vereadores. Era eu, Renato Bravo, Jorge Muniz e a vereadora Irani Medeiros. Então nós tivemos a representatividade do Distrito muito forte. E nós trabalhamos muito para o Distrito Conselheiro Paulino.
Nós fizemos essa discussão do plano diretor, nós fizemos na Câmara Municipal já, não só do distrito, mas nós fizemos no município de Nova Friburgo em 88, né? Nós fizemos a lei orgânica do município, que Renato Bravo foi o presidente, você foi o relator, eu fui o presidente. Então nós tivemos a oportunidade de trabalhar. E nós, na época, nós fomos eleitos, nosso primeiro mandato foi esse, de 83 a 88. Então esse foi o nosso primeiro mandato. Nós fomos eleitos maciçamente por Conselheiro Paulino. Mas depois, com o nosso trabalho, as nossas reeleições, elas vieram com a votação em todo o município de Nova Friburgo. Mas eu quero dizer, Luiz, o seguinte: Conselheiro Paulino já teve excelentes representantes. Agora, no momento, nós não temos nenhum representante de... não, temos sim, temos um vereador que é de Conselheiro Paulino. Nós temos o Gabriel Mafor, que é de Conselheiro Paulino. Então nós temos um representante lá. Agora, é aquilo que o vereador Renato Abirrame colocou. Nós, na época, em 83, quando nós lá estávamos, quando eu e o Renato Bravo fizemos aquela parceria em benefício do distrito de Conselheiro Paulino, nós fizemos a parceria porque nós tivemos o respaldo do prefeito da época. Foi o melhor governo que Heródoto Bento Melo fez na administração do município de Nova Friburgo. Foi esse primeiro governo dele, de 82, e primeiro não, que já foi o segundo, né, que ele tinha sido prefeito antes, mas esse foi um grande governo, e ele deu apoio total ao secretário e aos 2 vereadores que o apoiavam na Câmara Municipal. Então nós tivemos muito apoio. Então ele desvinculou toda a receita, todo o material era da Secretaria Especial do Conselheiro, que tinha autonomia suficiente para realizar os trabalhos, para fazer os trabalhos. Então, o que necessita hoje é isso: é você dar autonomia ao administrador, você dá autonomia ao secretário, você dá autonomia ao subprefeito, que hoje é subprefeito, e dá condições de que ele trabalhe. Então, aí não precisa nem você ficar, hoje não tem vereador representando o distrito, mas a população tem lá as suas associações de moradores, que pode muito bem. Tem outros vereadores, porque o vereador não é só vereador de conselheiro. Renato foi eleito pelo centro, mas atua fortemente no distrito de Conselheiro Paulino, como em todos os bairros, em todo o município. Então, eu acho que há necessidade, sim, sabe, Luiz, há necessidade da população, do povo de Conselheiro, dos moradores de Conselheiro, olharem para os seus candidatos, olharem para aqueles que já trabalharam pelo distrito e aqueles que se candidatam. Acho que há necessidade de a gente ter, sim, uma representatividade forte para poder cobrar desses nossos representantes. Perfeito. Como dizem que quem foi vereador nunca perde o título, quando o próprio prefeito fala que o município de Nova Friburgo é o 81º na economia do estado do Rio de Janeiro, principalmente essa frase, pelo que me consta, foi dita na entrega lá das casas populares no distrito de Conselheiro Paulino, eu gostaria de inquirir o Renato Bravo que analisasse comigo o seguinte: em 92 municípios, perdemos até para a cidade de Bom Jardim. É sinal que estamos à beira de um caos administrativo, um colapso, ou nossa economia realmente está em baixa, Renato? Uma cidade como um município como Nova Friburgo, com o potencial que tem, né? Se você analisar o potencial que tem industrial, comercial, de prestação de serviços, né? A qualidade dos profissionais médicos, dos profissionais engenheiros, a qualidade que tem do seu clima, da sua localização, né? Friburgo é uma localização em termos de estado maravilhosa. Nós somos considerados como sendo o centro nevrálgico do estado, e com a sua história, com a sua tradição, com a sua formação, a gente fica assustado com esses dados, com esses números, mas isso é decorrência de um período que não é de agora, vamos ser justos. É um período que a cidade vem decaindo. Por quê? Porque ficar brigando por bobagem, ficar discutindo por bobagem, ficar perdendo tempo com bobagem. É o que o Abirrame falou aqui muito bem, se me permite chamá-lo de Abirrame, meu querido Abirrame. Nós temos que ter ações, nós temos que ser mais objetivos naquilo que nós desejamos. Com o potencial que a cidade tem, é inadmissível que Friburgo esteja colocado hoje nessa posição. O fato de ser Bom Jardim,
na minha opinião, não significa absolutamente. Porque, por exemplo, as pessoas que moram em Bom Jardim amam Bom Jardim, adoram Bom Jardim, querem o bem de Bom Jardim. Mas o que nós precisamos é que Friburgo tenha voltado o seu foco, que possa readquirir o seu potencial. Agora, para isso, a prefeitura, o governo municipal, seja ele quem for, tem que pegar esse bastão na mão. Ele tem que retomar essa condição em parcerias. Não adianta mais nós ficarmos perdendo tempo discutindo A, B ou C, se fulano... Eu me lembro que uma ocasião aqui, que tinha a época do Paulinho com o Heródoto, era o verde contra o azul. Isso prejudicou muito a cidade. Isso fez com que a cidade tivesse voltado para trás. Esse é o termo correto. Nós perdemos campo com isso. Nós temos hoje que desenvolver projetos que tenham a característica da cidade, aproveitar o potencial da cidade. E, logicamente, termos também representantes. Hoje nós temos um deputado federal, né? Nós temos que aproveitar esse deputado federal. Ele tem que apoiar mais o município. Nós temos hoje um suplente de senador, tá certo? Nós temos que aproveitar bem esse suplente de senador. Então, juntarmos todas as forças políticas e, logicamente, chamar também o empreendedor, o empresário, para que ele possa participar efetivamente dessa reconstrução de Friburgo. Só através dessa união, dessa parceria, com projetos focados, através das coisas bem objetivas e aproveitando o potencial da cidade, é que nós vamos recuperar todo o potencial que a cidade tem, que está adormecido. Perfeito. E você, telespectador amigo, pode ligar para cá no 25229522 e dar o ponto da questão. Vamos interagir com os debatedores do programa desta semana, porque o segundo assunto em pauta é que o trânsito de Conselheiro é um dos piores do município. O que os senhores têm para oferecer como solução devido à experiência? Eu começo, claro, pelo próprio Renato Bravo, que é engenheiro também. Doutor Renato, por favor. Renato Bravo, aliás. Eu me lembro que a semana passada o doutor Francisco Dornelli, o senador Francisco Dornelli, esteve em Nova Friburgo visitando a associação comercial e foi entregue ao senador um pedido de um projeto de mobilidade. Isso é fundamental. Não adianta mais ficar trocando ponto de ônibus, ficar trocando mão de rua. Não adianta isso. Você tem que ter um projeto verdadeiro da cidade. Você tem que ter um raio-x, ou melhor, uma tomografia, né, doutor Renato Abirrame? Uma tomografia computadorizada da cidade. E não adianta resolver só o problema daqui ou de acolá. Você tem que fazer um projeto integrado. Isso é possível? Sim. Esse projeto vai resolver 100% o problema? Não. É preciso, voltamos à palavra mágica, ação. É preciso que você tenha, logicamente, uma companhia de desenvolvimento de transportes, mas que você tenha ali pessoas atuando. Não adianta nada você ter pontos que são verdadeiros. Por exemplo, vamos pegar o que a gente considera como o ponto pior, que é ali a Praça Marcílio Dias, né? Aquilo ali, na verdade, é uma rótula. Quem está dentro tem que sair rápido, quem está fora evita entrar. Hoje é o contrário. Por isso é que você tem verdadeiros congestionamentos que paralisam tudo. A questão também de quantidade de veículos em nosso município. É muito veículo. Então tem que ser enfrentado isso. O estacionamento rotativo, ele tem que ser um estacionamento para valer. Ele tem que funcionar para valer. Não adianta nada você também ter vias, que são vias chamadas secundárias, mas que dão vazão. A gente pode citar o caso, por exemplo, da passagem aqui pela Vale dos Pinheiros, que é uma alternativa para Nova Suíça, que é outra alternativa, se essas vias também não estão sinalizadas e absolutamente asfaltadas, preparadas. Então, Gilvan, é um grande projeto. Esse projeto já devia estar sendo executado. Eu não sei por que Friburgo ainda não tem esse projeto, porque isso é vital para que a gente possa fazer a coisa. E, logicamente, quando você tem o projeto, quando você tem a coisa preparada, com as metas e objetivos, você sabe bem o valor que precisa para investir. Se você não tem o recurso para fazer tudo de uma vez só, faça num primeiro momento aquela que é mais necessária e vital, para que você possa dar sequência. Porque as pessoas também, quando veem que o governo está trabalhando, que está executando e que está fazendo a coisa com qualidade, você tem o apoio da população. A população faz, logicamente, a adesão ao seu projeto. Eu acho que isso é que está faltando nesse momento.
Perfeito. E você, telespectador amigo do canal 99, sintonizado no programa Debate na TV, escutando essas palavras do Renato Bravo, do engenheiro Renato Bravo. Ligue para cá no 2522-9522, coloque o seu ponto de vista, faça a sua pergunta, porque, conforme vocês já perceberam, estamos com a mesa de debates aqui com qualidade e alto nível para poder discutir Nova Friburgo e suas soluções. Porque de problemas estamos, se é que me permitem, de saco cheio. Gilberto Salarini, como administrador de uma forma geral, o que falta administrar Nova Friburgo para que essa mobilidade urbana, esse projeto, principalmente, saia do papel? Eu queria voltar um tema atrás. Nós vamos analisar o trânsito de Conselheiro Paulino. É um caos, de fato é um caos. Né? Não tem horário, o Conselheiro Paulino é de 6 da manhã às 10 da noite, é sempre a mesma situação. Mas lá atrás, Renato, você lembra, lá atrás a gente já pensava nisso. Existe um projeto, Renato Abirrami, aprovado, e esse projeto está na prefeitura, da ponte que sai ali por trás do Pastão e sai na frente da UPA. Porque a Avenida João Alberto Knusch, ela não pode ser mais mão dupla, que ele não tem mais condições de ser mão dupla. Então, há 20 anos que a gente já visualizava isso e já tem, não deu tempo de se fazer, mas existe lá. Até quando foi feita a inauguração da nova ponte de Conselheiro, da entrada de Conselheiro, me perguntaram lá numa entrevista o que é. Eu falei, não, eu acho essa ponte muito importante, mas teria que ter uma ponte de saída. Nós tínhamos que, essa ponte aqui da João Alberto Knusch é uma ponte de entrada no distrito e outra saída, que aquela ponte lá do Prado não comporta o movimento que tem. Então, essas alternativas têm que existir, há necessidade de se existir, lógico, dentro de um programa de mobilidade que eu acredito até que o governo esteja trabalhando em cima desse projeto de mobilidade, que muito se fala. Em outras entrevistas que eu vi do superintendente, que hoje é secretário, né? Secretário de mobilidade, não é isso? Urbana, secretário, como é que é o nome agora que mudou? Era superintendente da Utran. Mas eu já vi tecer alguns comentários. Ordem Urbana, Secretaria de Ordem Urbana. Então já se ouve, já tem alguém trabalhando nesse sentido de se fazer esses levantamentos. E há muito tempo. Então, não é só conselheiro, é como o Renato Bravo citou, não é só conselheiro paulino, é um todo. E nós temos que melhorar, o município de Nova Friburgo, em qualquer ponto da cidade, em qualquer ponto do nosso município, seja lá em Lumiar, seja em Conselheiro, seja em Campo do Coelho, seja aqui em Olaria, nós temos retenções em todos os horários no nosso trânsito. Então, há que se trabalhar em cima, profissionalmente em cima disso. Perfeito. Doutor Renato Abirrami, é preciso renovar essa questão de pensamento administrativo para que o trânsito, não apenas em Conselheiro Paulino, mas como Nova Friburgo, possa de fato terminar com todas essas dores de cabeça, com engarrafamentos, com trânsito lento, com gargalos e por aí vai, inclusive com acidentes e atropelamentos? É interessante o tema, até porque nas campanhas agora, a campanha eleitoral que está começando agora, os candidatos vão falar muito em mobilidade urbana. Eles falam muito de saúde, educação, casa. Agora, a mobilidade urbana é um tema que vai ser tratado superficialmente. Promessas serão feitas, promessas que não serão cumpridas. Eu estou dizendo isso aqui porque o que acontece é que o empirismo e a improvisação é que norteiam a falta de estudo, porque não é estudo, não se faz estudo com empirismo. Existe uma ciência, que é a engenharia de tráfego. Uma ciência, o Renato Bravo é engenheiro e sabe que especialistas têm que ser ouvidos, no sentido de verificar quais as soluções, mas isso aí de uma forma técnica. Não adianta empirismo, não adianta mudar a mão de uma rua para lá, vamos experimentar aqui, vamos experimentar colar. Isso não vai resolver, não resolveu até agora, só piora.
O trânsito de Friburgo é um caos e está continuando a ser um caos. Nós sabemos que o problema é muito complexo, não é fácil de ser resolvido. Nós sabemos que o número de carros aumenta a cada momento, o número de motos é uma coisa impressionante, não existe vagas para se estacionar no centro, em Olaria e até em Conselheiro. O Conselheiro ainda não está tão afetado. Eu tive em Olaria agora, semana, e não consegui. Já tem estacionamento. Se você não colocar o carro no estacionamento, você não consegue estacionar. É uma coisa difícil e tem que ser resolvida. Até porque tem que fazer parte do conjunto de ações no sentido de resolver o problema do trânsito Nova Friburgo. Perfeito. Eu queria acrescentar que quando foi feita a concessão da RJ 116, ficou acordado no contrato que a Rota 116 seria obrigada a fazer a estrada de contorno, desde que o número de veículos nos postos de pedágio ultrapassasse um determinado número, se não me engano, 10 mil. Acho que nós estamos ainda um pouco aquém desse número, por dia, né? Claro. Mas eu acho que tem que, o Estado aí no caso, tem que se esforçar no sentido de, junto com a Rota 116, resolver esse problema, porque não vai solucionar o trânsito de Friburgo, mas que vai dar uma melhoria muito grande, vai, sem dúvida nenhuma, até porque vai ser uma área de expansão da cidade, uma área importante ao longo dessa rodovia que foi tão prometida por vários candidatos e até agora não foi concretizada. Perfeito. O Laércio parabeniza a TV Friburgo por este debate e manda um abraço para o Dr. Renato e pergunta: o Terra Nova merece uma atenção especial pelo poder público? Bem, Laerte, essa resposta, logo após os nossos intervalos comerciais, voltaremos te dando toda a atenção e a todos os telespectadores que ligarem para o 2522-9522 nesta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2014, ao vivo aqui pela TV Friburgo. Me aguarde, eu volto já. TV Friburgo, a TV da família friburguense. 2522-9522. E-mail tvfriburgo@hotmail.com. Muito bem, estamos de volta com o programa Debate na TV, aqui pelo canal 99 TV Friburgo. E o Laerte, no bloco anterior, perguntava ao doutor Renato o seguinte: doutor, o Terra Nova, claro, o conselheiro Paulino, né, merece uma atenção especial pelo poder público? Esteja à vontade. Laércio, obrigado aí pela pergunta. Na realidade, o Terra Nova já é uma realidade, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Aquelas casas, as moradias que foram construídas poderiam ser melhores, obviamente, mas infelizmente o padrão era aquele e as pessoas que não tinham onde morar realmente estão satisfeitas. Havia uma questão em relação à água que parece que está sendo resolvida. Houve falta d'água durante um período. Agora, não existe área de lazer. Como é que pode, né, se não se pensar em área de lazer? E a segurança é precária. As pessoas reclamam muito, a população de lá foca a segurança como o principal problema. Além da saúde. Não tem nenhuma unidade de saúde. A unidade mais próxima é a Policlínica Dr. Valdir Costa, que é uma policlínica que funciona parcialmente, porque nós não temos quase médicos nos laboratórios. E eu me lembro, Gilberto, você participou disso, que nós transformamos aquilo, era uma unidade básica de saúde, transformamos em policlínica, criamos aqueles consultórios ali atrás, e eu no meu relatório disse que não ia durar nem 5 anos. Nós íamos ter que construir uma policlínica em Conselheiro rapidamente. Quer dizer, há uma desproporção total entre as necessidades de Conselheiro e a assistência médica que está sendo prestada no distrito. Perfeito. Doutor Renato, o Paulo Francisco, do Campo do Coelho, ele pergunta ao senhor também se o senhor tem notícias sobre o Vale Alimentação que o prefeito prometeu para os servidores públicos e do concurso público que já foi anunciado e sabe quando vai ser? Ele pergunta isso ao senhor. O concurso não tem data ainda marcada, né? Está sendo prometido para este ano ainda, né? Mas não tem data marcada.
Quanto ao Vale Refeição, por enquanto, nada. É mais uma promessa que não foi realizada. Eu só posso dizer que Teresópolis já tem 50 passos à frente de Nova Friburgo e pelo menos os servidores de lá têm o auxílio alimentação. Pelo menos através de um cartão podem comprar alimento nos supermercados que lhe achar conveniente. Nova Friburgo tem um dos piores transportes, senhores. Transportes de massa do estado do Rio de Janeiro. Passagem cara e um péssimo serviço à população. Não está na hora de abrir uma licitação para vans ligando os bairros e os loteamentos da cidade? Eu pergunto direto e reto ao Renato Bravo, esse assunto que é mais do que nervoso, né, Renato? Pois é, você quando fala de mobilidade, logicamente que você tem que ter um transporte público de qualidade, né? Porque, na verdade, uma empresa de ônibus é uma concessão. Cabe à prefeitura municipal fazer a fiscalização e verificar a qualidade do serviço. Há muito tempo nós temos em Friburgo um serviço de péssima qualidade, que nunca, até anotei aqui o que o Dr. Renato acabou de falar, que nunca acompanha as reais necessidades da população. Essa é uma realidade. Hoje, o que nós precisamos para melhorar o trânsito, o primeiro passo dentro de um projeto seria melhorar a qualidade do sistema de transporte. A abertura de uma licitação, como você propõe, para a colocação de vans para locais, enfim, que o ônibus talvez não possa ir, é uma dúvida que eu tenho. Isso seria feito através de uma pesquisa origem-destino, porque às vezes, Gilvão, ao invés de botar a van, pode-se colocar um micro-ônibus, que você vai atender mais aquela população. Agora, isso tudo tem que ser prioridade. Isso tem que ser prioridade imediata. Isso nós já falamos, eu me lembro que numa campanha, há muitos anos atrás, que eu tive a oportunidade de me candidatar a vice-prefeito, nós fizemos uma proposta para acabar com o monopólio, que consta da lei orgânica do município. O fim do monopólio, a questão de você ter a concorrência para que você possa escolher esse ou aquele serviço, para que as pessoas possam dizer, esse aqui é melhor do que o outro, sem dúvida nenhuma é vital para o bom atendimento e melhoria da qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, é um ponto que nós precisamos ter ação imediata. Não adianta só ficar pintando ônibus de amarelo, de azul, de vermelho. O que precisa ser feito é um projeto consistente, uma pesquisa origem-destino, para que você possa ter o levantamento de toda a cidade, toda Nova Friburgo, e a partir daí você então definir linhas prioritárias, linhas secundárias e, logicamente, estudar como vai ser feito toda essa confraternização, porque no fundo, os ônibus todos migram para onde? Para o centro da cidade. De que forma isso pode ser descentralizado? Tem que ser de uma forma inteligente, para que possa atender a população e, ao mesmo tempo, melhorar a chamada mobilidade urbana, que nada mais é do que um engarrafamento. Hoje o pessoal usa muito mobilidade urbana, mas a palavra popular é o engarrafamento. Que engarrafamento danado que nós temos, e isso, infelizmente, nós temos visto. Agora, para chamar a população para usar o transporte e deixar o carro em casa, é preciso ter boa qualidade de serviço. E para isso, cabe ao Poder Público Municipal fazer esse acompanhamento, ter qualidade. Nós temos hoje novos proprietários na empresa de ônibus em Nova Friburgo. Esses proprietários provavelmente têm uma visão do Rio de Janeiro, eles têm que ter a visão local, a visão de Nova Friburgo, para que a gente possa ter resultados concretos. Renato Bravo, ao contrário de alguns, eu tenho percebido aí pela sua imposição verbal e também pela sua impostação, a sua gesticulação, me lembrando muito bem que você tem um programa no Rio de Janeiro, né? Poderia passar detalhes a respeito disso? Nós fomos convidados pela nova geração de TV, que é a NGT, que é uma rede que está em 16 estados, e nós fazemos então a transmissão pelo canal fechado, pelo canal aberto, e temos tido o prazer de participar e de entrevistar lá muitas pessoas de várias áreas
e nas áreas que eu digo a você que os assuntos são comuns. A questão da saúde, da educação, da mobilidade, a questão política, a questão do empreendedorismo, e temos tido o carinho de estar lá, e quem sabe no futuro nós não possamos fazer uma parceria da NGT aqui com a TV Friburgo, Canal 99. Quem sabe? Com certeza, pelo menos eu sei que a produção está atenta a esse detalhe. Eu gostaria de chamar a atenção, no bom sentido da palavra, do parceiro Gilberto Salarini para o posicionamento do telespectador Rubens Silveira e Souza, que fez uma seguinte colocação através do Facebook. Ele deseja a todos nós boa noite, a mim também, a você, Rubem, claro, e a toda a equipe, extensivo a esse trio de grandes trabalhos prestados à Nova Friburgo, Dr. Renato, Salarini e o Bravo. Vou continuar assistindo e bom programa a todos. Tanto que ele continua assistindo que ele já mandou uma segunda participação. Conselheiro Paulino merece respeito. Vejam quantas moradias foram feitas lá e não acompanhou a infraestrutura necessária para tudo funcionar mais ou menos. Não digo nem boa. É contigo, Gilberto Salarini. Rubem, desde o início nós fomos contra o local que foi construído essas residências. Vou voltar de novo alguns anos atrás. O projeto é a Fazenda da Laje. Projeto esse já preparado pelo ex-prefeito Heródoto Bento Melo. Vamos citar novamente o nome do prefeito Heródoto Bento Melo. A Fazenda da Laje tinha que ser aproveitado naquilo que foi proposto pelo ex-prefeito. Não fizeram isso. Sabe por quê, Renato? Sabe por quê, Birrame? Porque não fica perto de uma estrada, não fica perto de uma rodovia. É lá dentro da Fazenda da Laje. E lá tinha todo o projeto com infraestrutura necessária, com escola, com posto de saúde, com supermercado, com tudo aquilo que era necessário para uma comunidade viver bem, como hoje nós precisamos fazer. Agora ali, nós conhecemos, Renato, ali era uma plantação de hortifruti, né? Ali era uma plantação de alface, né? Quem vai para Maria Tereza. Então aquilo ali, Renato, era brejo, aquilo ali é uma área difícil. E o local não era um local para se colocar ali 3.000 residências. Aquilo ali não era local para isso. Aquilo tinha que ser na Fazenda da Laje, onde tinha já toda a infraestrutura necessária para isso. Arranjaram um meio lá, que eu não sei o que, arranjaram uma situação dentro do terreno da Fazenda da Laje que não poderia ser construído aquilo lá. Então, eu não sou engenheiro, não sou geólogo, mas eu tenho certeza que aquele terreno da Fazenda da Laje é muito melhor que o local onde foi construído esses apartamentos. Havia necessidade de ser construído? Lógico que havia necessidade, mas nós não podíamos colocar dentro de uma rodovia, num local perigoso, dentro de uma curva, aquele monte de residência onde tem muita criança e, como você disse, Birrame, não tem uma área de lazer. Me disse o administrador, porque nós temos, o município está preocupado com isso sim, porque já colocou lá um administrador. Tem um administrador da Terra Nova, que é de Conselheiro Paulino, que é o Zezé Guerra, que é o administrador desse condomínio, então, do município. Então eu acho que o Rubem tem toda a razão. E a nossa preocupação é essa. Nós estamos preocupados em mobilidade. Se coloca ali esse 3.000 residências, multiplica por 4, são 12.000 pessoas. Isso aí, gente, é muito maior do que alguns municípios aqui da nossa região. Então é inconcebível que isso aconteça. E eu passo aí sistematicamente, né, nesse local. Então você vê o perigo que está aquilo ali. Então, para ter, Renato, a mobilidade, para ter a boa qualidade do serviço, nós temos que ter concorrência. Eu concordo plenamente com você. E lá atrás, em 88, quando nós fechamos a lei orgânica, nós já colocamos o artigo lá, acabando com o monopólio. E até hoje isso não aconteceu. Eu acho que tem que acontecer, tem que ter outra empresa, tem que ter concorrência para ter um bom serviço prestado. Perfeito, eu emendo com a participação do Dr. Renato Abirrâmia, que muito bem tem interagido com os telespectadores e também com os demais debatedores no programa desta semana. Dr. Renato, tendo a avaliação
do Renato Bravo de que mobilidade urbana é igual a transporte público de qualidade e que também vans talvez não seja a solução real para Nova Friburgo, tendo em vista a possibilidade também de alocação ou somatório dos micro-ônibus, esse seria o caminho? Eu acredito que o Renato Bravo, meu xará, aqui está coberto de razão. Nós já tivemos vans em Nova Friburgo recentemente e não deu certo. Nós não podemos repetir o erro. Não deu certo. Micro-ônibus, inclusive, eu acho que nós temos que ter, além dos micro-ônibus, que poderiam atingir algumas regiões da cidade cujos ônibus atuais atingem com grande dificuldade e até com prejuízo, segundo a empresa, nós podemos ter esses micro-ônibus adaptados, inclusive, para grandes alturas. E também nós podíamos ter um micro-ônibus especial, um micro-ônibus executivo. Tiolaria, Muri, Conselheiro Paulino, com horários diversos, porque eu tenho certeza que muitos executivos, muitos funcionários, muitas pessoas que trabalham no centro, iriam abrir mão de vir nos seus carros, até porque as dificuldades em estacionar são imensas. O preço do estacionamento também é bastante alto, elevado, e as pessoas não podem deixar o carro durante o expediente no estacionamento, vai pagar um dinheirão. Então, esses ônibus especiais teriam uma tarifa especial, seria uma tarifa mais alta. Diferenciada, né? Diferenciada. E eu tenho certeza que ia dar certo. E esses ônibus também que o Renato Bravo falou, micro-ônibus, atingindo regiões distantes, regiões cuja população não é muito grande, facilitaria até para a própria empresa. Eu acho isso muito racional e tem que ser estudado de uma forma objetiva. Perfeito. Renato Bravo, essa pergunta vem do Conceição Perdigão, do Jardilândia. Ele faz o seguinte: o que acha deste abandono do poder público? Estamos há 3 anos e meio esperando que faça o muro aqui no Jardilândia e até agora nada. E eles ainda têm a coragem de vir pedir voto agora. Contigo, Renato. Olha, isso é a falta de prioridade, né? Na verdade, falta ao governo municipal chegar na comunidade e definir com a comunidade a sua prioridade e dizer quando vai fazer ou quando não vai poder fazer. Tem que ser sincero, o que a população não aguenta mais, isso de qualquer governo, seja ele municipal, estadual, federal, o que a população não aguenta mais é o fato da pessoa, não, deixa comigo que eu vou resolver, eu vou fazer, e sumiu e nunca mais falou nada. E esse desgaste político, ele vem acontecendo em função disso, de promessas não cumpridas, de oba-oba, de blá blá blá. Eu não estou falando exclusivamente desse momento, desse governo. Essa é uma situação que foi, à medida em que foi passando o tempo, foi crescendo essa situação. Então, por exemplo, se você tem uma situação como essa, numa área de risco, baseado no que aconteceu no nosso município, ele tem que ser atacado imediatamente. E o governante, ele tem que chegar para a população e falar: eu estou priorizando isso porque isso é, de fato, qualidade de vida para essa população desse bairro, no caso do Jardinlândia que ela está fazendo, da que ela está falando. E é importante também que se definam as prioridades. Eu nunca vi, você tem um orçamento que não é cumprido, que ele não, deu uma prioridade aqui, mas que prioridade é essa? De quem é essa prioridade? Falta uma gestão moderna, uma gestão... Eu vejo o governo municipal muito acuado. Eu vejo ele transferindo responsabilidade. É o momento agora, absolutamente, do governo acontecer, do governo fazer. A cidade não aguenta mais. Ela precisa, urgentemente, de ter a definição do que pode e do que não pode, do que é e do que não é, do que vai ser feito e do que não vai ser feito, abertamente com a população. Quando eu falei aqui que acho que as pessoas precisam ser mais respeitadas, é em função disso. As pessoas hoje em Nova Friburgo, elas estão tristes, elas estão cabisbaixas, elas estão absolutamente chateadas em todos os lugares. Então é preciso nesse momento que haja uma mudança nesse quadro. E isso tem que partir, sem dúvida nenhuma, do governo municipal, que é o responsável. Ele é eleito também para isso.
para gerar uma expectativa positiva. E tem quadros bons. A prefeitura tem excelentes profissionais, excelentes secretários, pessoas engajadas, pessoas que a gente conhece, que gostam da cidade, que querem fazer. Então, esse é o momento, mais do que nunca. É o momento de realização, o momento de mostrar a que veio. Perfeito. A saúde de Friburgo é uma das piores da região. O adjetivo piores parece estar reinando hoje. Em algumas cidades já estão tirando dos grandes hospitais o setor de urgência. A informação que temos é que a urgência tem que ser feita nos postos 24 horas das comunidades. Nestes postos tem que ter um médico de plantão que irá fazer os primeiros socorros e, se for necessário, eles removem para o hospital. E se for mais necessário ainda, para o cemitério. Esta medida desafogaria o Hospital Raul Sertan e acabaria com aquele atendimento de urgência. Os senhores concordam, doutor Renato? Essa pauta aqui, com certeza, eu tenho que começar com o senhor. Eu não concordo em toto, obviamente. Eu concordo que hoje o governo gasta muito dinheiro nas emergências. Nós temos aqui no Friburgo um atendimento de 3 vezes mais de pacientes com urgência do que é necessário para a população nossa de 180 mil, e não esquecendo que nós temos 20% aí que são atendidos pelos planos de saúde. Mas o excesso de atendimento, a UPA atende quase 10 mil pessoas, nós não podíamos atender em Friburgo 8 mil, ainda tem o Raul Sertan. A estrutura de urgência de pronto-socorro é necessária, porque emergência não pode ser atendida em locais que não tenham as condições para dar um atendimento que pode ser vital para que o paciente sobreviva. Então, o que o nosso ouvinte falou é uma coisa interessante, porque 80% desses atendimentos de pronto-socorros não são de emergência, não são de urgência. Poderiam ser atendidos num serviço de pronto atendimento de 24 horas. A minha proposta, inclusive, em relação ao EISAS é essa. O EISAS voltar a funcionar, porque está parado desde o dia 11 de janeiro de 2011, dia da tragédia, e o aluguel está sendo pago ou está sendo devido, porque a empresa SASE vai cobrar, já está cobrando na justiça, e não há movimentação do governo no sentido de fazer ali, retornar o SASE como ambulatório, que é o ambulatório do Dr. Demerval Barbosa Moreira, que foi quem trouxe aquele SASE para Nova Friburgo para o poder público, no caso o INAMPS. O Salarino lembra disso, fui eu quando fui chefe do INAMPS. E depois, como secretário, transformei em policlínica. E é uma pena ver aquilo lá parado. E agora eles querem fazer uma UPA na Via Expressa, que para mim isso é um crime ambiental. Você vai macular a Via Expressa e uma obra totalmente desnecessária. Nós não precisamos mais de emergência. Não precisamos mais, nós estamos atendendo 3 vezes mais do que precisamos. As UPAs são unidades de baixa resolutividade, de alto custo e não estão inseridas no sistema de regulação do Ministério da Saúde, do SUS. Então, não há essa necessidade, nós precisamos de abrir os ambulatórios que estão fechados. Vai no Silvio Henrique Brown à tarde, e ninguém atendendo. O conselheiro que eu achava que o ambulatório era exíguo, pequeno, hoje estou achando grande. Você vai lá, não tem médico. Né? Isso é um absurdo. O modelo de saúde está totalmente equivocado, não só aqui em Friburgo, no Brasil inteiro, a gente sabe disso, mas nós temos que tratar da nossa cidade. E aqui é possível resolver. É possível, eu já mostrei que é possível resolver. Quando eu fui secretário, nós atendíamos 11 mil antes de eu entrar no pronto-socorro do Raul Sertan. Quando eu saí, atendíamos 6 mil. Provei numericamente, um ano depois, que é possível desde que os ambulatórios estejam dotados de profissionais especialistas no sentido de atender a demanda. Mais de 70% das mortes que ocorrem na nossa cidade são por doenças crônicas não infecciosas. 50% poderiam ser prevenidas e evitadas. Não na hora que você está muito mal, mas com medidas que estão aí, inclusive eu já propus essas medidas,
que até agora o governo não quis fazer. Se quiser fazer, nós estamos juntos para ajudar. Perfeito. Revelação é mais do que alarmante. Mais de 70% das mortes provenientes de doenças crônicas não infecciosas, né, doutor Renato? Gilberto Salarini, como ex-prefeito de Friburgo, como administrador de empresa, como uma pessoa preocupada no Friburgo, esse índice é mais do que alarmante e preocupante, né? Muito preocupante e Gilvan, pela análise que o doutor Renato acaba de citar, o doutor Renato é uma pessoa abalizada em fazer essa análise, e eu concordo plenamente com ele. Só vejo que no tempo que a gente estava participando da administração, como você citou, a gente tinha essa proposta, tinha um serviço de pronto atendimento, que é o SPA, que a gente fazia isso em todos os ambulatórios. Lumiar, São Pedro, né, em Conselheiro, foi tudo implantado o serviço de pronto atendimento, que era o famoso SPA. Então hoje a gente não vê isso mais nos ambulatórios. Então isso que o doutor Renato acaba de citar é a verdade. Nós temos que melhorar esses atendimentos nos ambulatórios. Os ambulatórios, eu acho que poderiam trabalhar 24 horas, não tem dúvida, podem trabalhar 24 horas, sim, por que não? E dar assistência, aí sim, você ia desafogar, como você, quando foi secretário recentemente, você propôs e você diminuiu o atendimento de urgência no Hospital Raul Sertã. Isso é que tem que ser feito. E muitos que procuram lá, porque não tem, está lá em Conselheiro Paulino, lá no ambulatório de Conselheiro Paulino, não tem médico, ele acaba vindo para urgência, vai procurar uma urgência. Então, há necessidade de se fazer isso. E tecnicamente, aquilo que o Renato Bravo falou, tem que ser através de técnicos. E nada melhor do que essa análise feita por um técnico, um médico capacitado como o Renato Abirrame. Perfeito. E por falar em técnico, eu gostaria de saber do Renato Bravo essa questão colocada pelo Dr. Renato Abirrame. Renato, a UPA, tendo um alto custo operacional, teria uma solução melhor para cuidar da saúde do friburguense, que não necessariamente apenas a UPA? Teria sim, com certeza. Desculpe. Teria sim, com certeza. Eu fico sempre muito atento ao que o Dr. Renato Abirrame fala, principalmente na questão da saúde, porque ele é um mestre. É um homem que conhece profundamente todo o sistema, é um homem que, além de excelente médico, tem um prazer muito grande na busca da solução da questão da saúde, tem uma visão absolutamente profunda, de uma análise absolutamente enriquecedora para a solução da saúde. Agora, eu como engenheiro, eu até coloco como engenheiro mais num campo do meio ambiente, da questão ambiental, né? Eu não sou um engenheiro construtor, eu sou um engenheiro que procuro hoje desenvolver ações e atividades que se preocupem com a questão ambiental. Pegando esse gancho e trazendo para a saúde, Renato, Gilberto, eu acho que nós precisamos aqui em Friburgo, acho que em toda a cidade, Friburgo tem um clima maravilhoso, né? E tem uma facilidade de comunicação, por que não pegar as emissoras? É um case de sucesso isso no Brasil, as emissoras a cabo locais que discutem assuntos do interesse da coletividade, interesse da comunidade. Por que não a prefeitura não desenvolver uma grande campanha de orientação? Por que não fazer uma série de atividades físicas, juntando aí com o SESC, juntando com o SESI, que são entidades do Sistema S altamente representativas. Nós temos clubes na cidade absolutamente abandonados. Dá pena de ver, por exemplo, a situação do clube de xadrez, que outrora ali você tinha uma qualidade de vida, porque as pessoas iam para lá para praticar esporte, para dançar, para brincar. Isso, se você considerar clubes que tem também em Conselheiro Paulino, que tem em Olaria, que tem em Lumiar, que tem em São Pedro, em vários lugares. Por que não desenvolver a prática esportiva como um fator fundamental, preponderante? Porque você pode observar, se você for amanhã ao consultório do Dr. Renato Abirrame e ele fizer um diagnóstico com você, ele pode até dizer, seus exames estão ótimos, você está bem, mas não deixe de fazer exercício. Ele vai dizer isso e vai dizer, não fume. Então o exercício é, sem dúvida nenhuma, a grande cura para esse período pré-ambulatorial, para esse período pré-urgência, para esse período pré-emergência. É investir na prática esportiva,
é transformar Friburgo numa cidade do esporte. Mas não é o esporte de alto rendimento, não. É o esporte que vai atender a escola, é aquela criança que vai levar para casa e vai ensinar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, como fazer exercício. Às vezes uma dor que se trata com um remédio caríssimo, ela pode ser resolvida fazendo um tipo de exercício, um tipo de movimento. Para isso, nós precisamos de profissionais. Para isso, nós precisamos fazer com que aconteça. Mais uma vez, voltamos aqui, precisamos de ações. Sabe quanto isso custa? Pelo retorno que se tem, isso é barato demais. Então aqui cabe uma sugestão, não sei, doutor Renato, até gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, porque, desculpe, Gilvan, estou atropelando você, mas eu vejo isso como uma solução muito bacana. Pelo clima que Friburgo tem, você vê vários atletas que vêm se preparar aqui, o clima maravilhoso, ainda temos o inverno, ainda temos o verão, então é um momento forte para que a gente possa fazer a prática esportiva, que as pessoas adquiram esse hábito, que isso seja incentivado de uma forma ou de outra pelo Poder Municipal. Doutor Renato. Além dessa prática esportiva, o Friburgo já teve aí melhores dias em relação ao esporte que tem atualmente. Nós temos até um bom secretário de esporte, né, que é esforçado. Renato Satiro. Renato Satiro, ele luta, faz o possível e até o impossível. Mas, além do esporte, Renato, eu tenho que aproveitar a audiência do programa aqui da TV Friburgo, no sentido de estimular as pessoas a fazerem o exercício mínimo. A diferença entre sedentarismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e o indivíduo não sedentário, o não sedentário é aquele que caminha pelo menos 30 minutos por dia durante 5 dias por semana. Parece uma coisa tão simples e a gente vê que a maioria da nossa população não faz isso. Aqui em Olaria, quando eu defendo a Via Expressa, é exatamente porque aquilo é um local já de práticas de esporte e também de caminhada. A gente vê as pessoas caminhando ali, que é uma beleza, porque a poluição atrapalha muito. A poluição, ela causa problemas e atrapalha até as caminhadas. Doutor Renato, não querendo atrapalhar, mas aquela corrida que o pessoal faz ali em torno da Avenida Galdino do Vale contra o Bittencourt, aquilo ali é fatal, né, para o pulmão, né? É ruim, mas é melhor fazer do que não fazer. Isso aqui é uma situação, o centro tem o country, que também está aberto para essas práticas, aberto à comunidade. Conselheiro, que eu acho o grande problema. O conselheiro tem que ser resolvido. É mais um problema para o conselheiro ser resolvido. Não tem lá área para as pessoas caminharem em conselheiro. E eu insisto nisso porque você reduz a possibilidade de diabetes em pacientes predispostos, você reduz a hipertensão e pode até o paciente nem precisar mais tomar remédio, você reduz a insuficiência coronária, o infarto, o AVE, acidente vascular encefálico, diminui o colesterol, o triglicerídeo e ainda tem o câncer, além da osteoporose, artrose, o câncer de mama e câncer de intestino. Isso tudo pode ser resolvido com uma coisa tão simples e as pessoas não fazem. A gente insiste, não faz, tem que fazer pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Doutor Renato, então, de fato, concordando ou não, mas acredito que concordando sim com o Renato Bravo, o exercício é a grande cura, né? Sem dúvida nenhuma. Os atletas, aquelas pessoas que praticam exercício, eles não ficam doentes com facilidade. Doutor Renato, a pergunta chega aqui do Flávio da Pai, novamente interagindo conosco através do Facebook, ele e também do telefone 25229522, principalmente, que foi encaminhado pela nossa produção. Ele diz o seguinte: como o senhor vê as pessoas que ficaram com as doenças psiquiátricas após a tragédia? Que, por sinal, Flávio, uma excelente pergunta. Temos sim que, como cidadãos friburguenses, nos preocupar com o próximo e com as pessoas que nos rodeiam, doutor Renato. Ô Flávio, você trabalha na PAI, você já sabe do problema da PAI em relação à necessidade de profissionais para atenderem os pacientes com necessidades especiais. Depois da tragédia, você basta dizer o seguinte: hoje nós temos 2 psiquiatras atendendo na rede. Um atende quinta-feira de manhã e outro atende quinta-feira à tarde, 2 dias por semana.
O que é 12, pouco, né? 24 fichas por semana. Faz a conta aí. Não, 15, são 30, 120 pacientes. Antigamente nós tínhamos 8 psiquiatras atendendo todo dia. E nós temos um hospital psiquiátrico. Quer dizer, o que eu vejo, Flávio, é o setor de psiquiatria, setor de saúde mental, uma calamidade, uma vergonha das mais vergonhosas. Isso aí eu tenho até que repartir. Parece que o Renato Bravo algo a acrescentar. Renato, fica à vontade. Não, eu só gostaria de voltar àquilo que nós falamos no início do programa, que a gente pode estar chamando, né, Gilberto, de uma ternurada. As pessoas estão precisando de uma ternurada, de um carinho, de uma atenção, né? Então, por que não criar situações? O doutor Renato colocou agora que são 2 psiquiatras. Seriam Trabalhando uma vez por semana. Aí eu até gostaria de perguntar ao doutor Renato, teria condições de formar pessoas que possam estar de alguma forma, não no campo da psiquiatria, mas no campo da ternurada, do atendimento, que eu acho que isso poderia amenizar muito algumas situações que eu tenho visto na cidade. Você tem toda a razão. O acolhimento, por exemplo, no pronto-socorro do Raul Sertã não existe. Existe na UPA, mas no Raul Sertã nós temos uma universidade, a Universidade Estácio de Sá, cuja vinda para cá, o nosso amigo Gilberto Salini contribuiu bastante, tem um curso de psicologia. E nós temos muitos psicólogos na nossa cidade que poderiam ser utilizados. Os psicólogos não estão sendo utilizados. Nós temos problemas seríssimos depois da tragédia que a psicologia poderia resolver. Não precisava nem de tantos psiquiatras, mas a psicologia poderia resolver. Tem há que se ter aí no mínimo 6 psiquiatras na rede. Mas você sabe quanto ganha o psiquiatra do ambulatório? R$ 1.307. Por isso que pula fora, né, doutor? Ninguém quer trabalhar. Exato. Eu gostaria de pedir a colaboração do Gilberto Salarini, tendo em vista que ele também foi um dos precursores para a chegada do curso de Direito aqui em Nova Friburgo pela Universidade Estácio de Sá, que avaliasse o ponto de vista do Dr. Renato Abirrâmia da participação dos psicólogos, das pessoas que estão estudando psicologia nas universidades de Nova Friburgo. Gilberto, é contigo. Evidente que poderia ser usado, né, e a Estácio está sempre aberta a esse tipo de trabalho. Nunca se furtou a nada, sempre que foi solicitado pelo Poder Público, a Universidade Estácio de Sá sempre trabalhou nesse sentido. Eu acho que, voltando ao tema inicial que a gente estava falando sobre, e o Renato Abirrâmia falou sobre conselheiro, a preocupação que não tem uma área de lazer. Então, a única área de lazer que tem Conselheiro Paulino é o Pastão. Pastão que foi nós que fizemos a sessão de uso por 25 anos para renovar por mais 25 anos. Foi um trabalho nosso, assinado por nós quando éramos prefeito interino do município de Nova Friburgo. E me preocupa muito, os Renatos aqui na mesa, me preocupa muito é o Nova Friburgo Futebol Clube, com aquela área que tem no Nova Friburgo, que hoje foi ocupada com dejetos, da enchente, agora voltou a ser a área de eventos. Então a preocupação nossa, já que a gente está falando que há necessidade de fazer exercício, o Poder Público Municipal, eu não sei de que forma que poderia atuar, mas aquele espaço que existe do antigo Campo do Prado, ali onde é o terreno do Nova Friburgo Futebol Clube, aquilo tinha que ser aproveitado por uma área de esporte, porque aquilo tem tudo para ser a grande área de caminhada esporte, também de pode. Caminhada. Ali é uma área muito grande que pode ser utilizada por toda a população de Conselheiro Paulino. Então há necessidade da Secretaria de Esporte do município de Nova Friburgo, do senhor prefeito de Nova Friburgo, chegar para o Nova Friburgo Futebol Clube, fazer um acordo com o Nova Friburgo e fazer ali essa grande área que nós precisamos em Conselheiro Paulino. Precisamos sim, porque a população de Conselheiro Paulino hoje anda pela Roberto Silveira, fazendo a sua caminhada pela Roberto Silveira. Não tem condição. Então há necessidade de se fazer aí. Agora, vocês citaram o Country Club, que é aberto à população, mas a população de Nova Friburgo não sabe disso. A população de Nova Friburgo tem medo de entrar no country para fazer a sua caminhada. Então há necessidade que o country venha a público e diz, não, a população pode entrar no country. Todo mundo chega ali, tem uma portaria. Ninguém entra.
ninguém entra. Então, o governo municipal, Mas, Gilberto, a diretoria do clube, quem quer que seja, que teria que ir para a imprensa, vir para cá, nesse programa, debater isso, porque se o country é para a população de Nova Friburgo, eu acho que é o melhor local que existe para se fazer caminhada é o country club, mas só que ninguém chega, ninguém vai. Quem chega lá para entrar, entra. Ninguém é barrado na porta por isso, por não ser sócio. Agora, com aquela portaria, inibe todo mundo. E a população de Friburgo não sabe que aquilo é público. Ô Gilberto, eu dei uma outra sugestão, lógico, o country, mas mesmo assim vai ser difícil as pessoas irem para o country. A população não vai, a maioria não vai. Aquela estrada, antiga estrada de ferro, ali a partir da Ipu, aquela área... Excelente. Se ela estivesse preparada, iluminada e com segurança, as pessoas podiam tranquilamente, porque a paisagem é maravilhosa. Agora é impossível você hoje caminhar por lá. Já fiz muita preparado. Caminhada ali, não tem como se fazer mais caminhada hoje não, ali. Mas não tem. Se for preparada com iluminação, e tem que ter guarda municipal, hoje nós temos tão pouco. Agora, voltando à UPA, Renato, você cita da construção da UPA aqui na Via Expressa. Eu acho um absurdo isso também. Isso é um crime ambiental. Crime ambiental fazer a UPA aqui. Tem lá, nós conseguimos, na época, reabrir o SAS. Eu acho que o SAS tem que ser reaberto. O posto de saúde tem que dar condições dos postos de saúde ter condições de atendimento. Se tiver condições de atendimento dos postos de saúde, muitos desses atendimentos não acontecem. Agora, por que não? A UPA de Conselheiro Paulino está atendendo bem? Tem condições de atender? Tem médico para atender? Tem especialista de plantão? Com grande dificuldade, eles conseguiram colocar a equipe lá, mas com grande dificuldade. Estão saindo, de vez em quando sai um, sai outro, fica o plantão mais descoberto. Mas aqui, estou falando em Olaria, nós temos 2 unidades ambulatoriais, o Clínica Açúcar, por sinal funciona muito bem, graças a Lucília e ao Serafim, eles estão ali todos os dias, trabalhando bastante. Verdade. E nós temos aquele espaço vazio, com 3 andares, com estacionamento ocioso, parado. Nós tínhamos essa solução para a Olaria. E nós tínhamos a manutenção da Via Expressa, sem a agressão à paisagem, sem a agressão ambiental, porque aquilo vai ser um choque no ambiente. Já pensou aquelas ambulâncias entrando ali, saindo, correndo? Acabou a Via Expressa. É verdade. Acabou. E o SAS já está preparado para isso. É só adequar aquilo hoje, na realidade de hoje, que está preparado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. A saúde melhorou um pouco. A gente vê muitas das pessoas que reclamavam que não tinha atendimento, hoje já reclamam menos. Agora, eu acredito que se dotar a UPA de Conselheiro Paulino e se der condições aos postos de saúde dos distritos, dos bairros, com médico... Vão esvaziar, a UPA de Conselheiro vai ser esvaziada e também o Raul Sertã. Então, com certeza. Vão reduzir 50% do atendimento lá. Com certeza. Tem que fazer outra. Não tem que fazer outra, é só fazer isso. Dotar de condições de atendimento do que nós temos hoje, dos espaços físicos que nós temos hoje. Senhores, ainda sobre... À vontade. Gilvan, desculpe. É só aproveitar um gancho do que foi apresentado aqui pelo Salarini e pelo Abirrâmia, que eles falaram muito da questão das faculdades e, no caso, das universidades que nós temos hoje em Friburgo. Se você pegar vários exemplos pelo mundo, cidades que têm universidade, e nós aqui temos uma universidade federal, que é a Universidade Federal Fluminense, nós temos a UERJ, uma universidade estadual, e nós temos aqui algumas faculdades, como é o caso da Estácio, a Universidade Estácio de Sá, que é hoje do maior grupo econômico do Brasil, né? E além disso temos a UCAM, que é um trabalho que é feito aqui já há muitos anos, inclusive um trabalho que começou com a gente lá na Câmara de Vereadores, naquele momento com a abertura do curso de Direito. E nessas cidades onde você tem universidade, onde você tem faculdade, o aproveitamento dos alunos, daquelas pessoas que estão ali estudando para o campo prático, seja em qualquer curso, ele é prioritário para o desenvolvimento daquele aluno e para criar uma ligação daquele aluno com a sua cidade. Friburgo não pode perder isso. Eu acho que hoje nós temos o quê? Uns 8 mil alunos. Você falou tudo certinho. Só esqueceu de uma coisa. Nós perdemos uma faculdade.
a primeira de Friburgo, que é a Santa Doroteia, Doroteia, que é uma lacuna que não vai conseguir ser preenchida, porque as outras faculdades não têm os cursos que a Santa Doroteia tinha, e vai haver um vácuo aí no futuro. Sem dúvida. Perder uma faculdade é um crime. É um crime. É um crime. Quanto mais com a qualidade da Santa Doroteia. E só para finalizar, nos últimos anos, com os problemas que aconteceram com as ONGs da prestação de contas, as universidades foram que receberam os repasses para todos os projetos que vocês podem imaginar. A UF, por exemplo, desenvolve projetos hoje em Belém do Pará, em Porto Alegre, e por que não captar recursos para desenvolver projetos específicos para Nova Friburgo? Assim também para a UERJ, assim também para as universidades particulares. Fica aqui uma sugestão. Perfeito. Com a informação em todos os 4 cantos do mundo, o Hospital Raul Sertã ainda usa a velha caneta. Você vai aos hospitais particulares e no INCA, todos os pacientes estão com os seus prontuários na memória de um computador. Por que no Raul Sertã não funciona assim? É falta de vontade de informatizar o hospital? Eu acredito que o Gilberto Salarini pode começar com a opinião dele. Correto. Se é falta de vontade. É gestão. A única coisa que é gestão. Não tem outra palavra, é gestão. Porque o administrador hoje tem que informatizar. Hoje não se pode trabalhar mais com... Na nossa época, lá atrás, quando o Renato era secretário de saúde, nós já fizemos isso. Nós criamos o cartão saúde através de computador, tudo online. Em 95 nós fizemos isso. Hoje nós não podemos aceitar que em nenhum órgão público, nenhuma situação dessa que se não tiver todo informatizado. Salarini, me permite, naquela ocasião, quando foi criado esse cartão saúde, usamos a faculdade. Não tinha celular. Não. Você marcava consulta pelo orelhão. Verdade. E hoje, com a facilidade com a ligação celular, tipo 0800, gratuito. 0800. Eu tenho um cartão verdinho guardado lá em casa até hoje. Vou trazer para vocês verem. Mas para isso tem que voltar, para gente. isso tinha médico suficiente em todas as especialidades. Urologista. Quanto urologista tem hoje hoje na tem rede? um que atende uma vez por semana. Não tem condições, gente. Não há condições. Se nós formos falar isso, eu vou ficar triste aqui. Não tem condições. Então, você vê que naquela época, em 95, Gilvan, nós tínhamos a 6 gente já pensou em tudo, informatizar tudo, e tudo era marcado por telefone, com cartão, com o número do cartão, e tinha lá os computadores na época já fazendo essas marcações. E sabemos muito bem, não sei se eu estou, mas vamos lá, vamos raciocinar juntos aí. O governo, na ocasião, 1995, era o prefeito Heródoto Bento de Mello. Vice-prefeito Gilberto Salarini. Secretário de Educação, jornalista tem que ter memória, povo brasileiro também. Doutor Renato Abirrâmia. Saúde, isso, muito obrigado a vocês. Saúde, doutor Renato Abirrâmia. Eu também estava lá, por isso que eu tenho que saber disso, trabalhando junto com esses profissionais na assessoria de comunicação. Independente dos detalhes, muito se fez e depois veio a eleição e o senhor Paulo Azevedo ganha e assume a prefeitura, e tudo isso, infelizmente, vai por água abaixo. Estou errado, doutor Renato Abirrâmia? Normalmente, os governos que sucedem, um sucede o outro, não mantêm a continuidade. Né? Depois, no governo da doutora Salda, também foi a mesma coisa, não se manteve a continuidade. Isso, né? Esse paradigma de ter médicos no ambulatório acabou, e o salário congelado de 1.307 brutos, líquido é menos. Isso não é uma coisa que, se não continuar assim, ninguém vai trabalhar nos ambulatórios. Me permite, à vontade, Ivan, à vontade. O que você colocou agora, nessa questão de projetos, o primeiro passo para um governo dar certo é ele não jogar projetos bons dos governos anteriores fora. E até projetos que não saíram da gaveta em governos anteriores, dá uma olhada, observa. Nós falamos tantas vezes aqui do nome do Heródoto. O Heródoto era um grande pensador. Heródoto era um cara que se preocupava muito em realizar projetos. Eu me lembro que vários projetos foram feitos. Por que não olhar esses projetos? Por que não pesquisar sobre esses projetos? Tenho certeza que vai ter um ganho de tempo e um ganho também econômico, porque o projeto pronto, você deixa de investir na realização do projeto.
Deixa eu ver aqui, a Lúcia de Conselheira, ela pergunta por que os postos de saúde não funcionam bem, já o CAPS funciona muito bem. Doutor Renato. O CAPS é uma exceção, né? O CAPS funciona, tem psiquiatra, doutora Ângela, tem uma equipe de psicólogos, de profissionais de saúde lá, e que funciona, mas é uma exceção. O ambulatório não existe, são 2 psiquiatras. E não tem sintonia com o hospital, que é o Hospital Santa Lúcia, que é a Clínica Santa Lúcia. Os pacientes saem da Clínica Santa Lúcia, tem alta e não tem a quem recorrer, e vão voltar depois para Santa Lúcia, e assim é um círculo vicioso. O Paulo Roberto de Souza, ele participa aqui no Facebook, ele faz um posicionamento. Ele fala: Gilvan, neste final de semana aconteceu um encontro de Folia de Reis e nenhum representante da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Almoço servido numa residência no Jardim Floresta. Ele gostaria a opinião de todos. Bem, Paulo Roberto, tenho 3 minutos para terminar o programa. Vamos ver a opinião dos debatedores do programa. Eu começo com o Gilberto Salarini. Gilberto. Eu não entendi bem a pergunta, Gilvan. Teve um festival de quadrilhas? Na realidade, ele é um encontro de Folia de Reis que nenhum representante da Prefeitura esteve presente, que aconteceu neste final de semana. Faltou um pouco de detalhe, mas... E diz aqui que tem um almoço servido na casa de uma determinada pessoa, no Floresta, que é das localidades de Conselheiro Paulino, né? Então, eu gostaria dessa... faltou muita informação aqui, mas tudo bem. Isso é cultura. Isso é cultura, né? Gilberto, me permite... Quem da prefeitura não foi, perdeu uma grande festa. Perdeu uma festa. Porque a Folia de Reis é maravilhosa, é uma cultura popular. Eu me lembro que em Duas Barras tem um grande encontro de cultura de Folia de Reis, que é marcante não só para as pessoas de lá, para manter as suas tradições, mas também para o turismo. No nosso distrito sempre teve. Sempre teve. Renato, a minha assessoria foi. Parabéns. E gostou Eu acho que a Secretaria de Cultura, né, Gilvan, né? A Secretaria de Cultura tinha que participar, tinha que estar presente. Né? Nós fizemos uma reunião específica na Câmara só para tratar de Folia de Reis. Então eu acho que a Secretaria de Turismo perdeu, e isso aí também tira o estímulo de todos, a Secretaria de Cultura, desculpa. Então acho que tira o estímulo. Renato, veja bem, isso que o telespectador acabou de apresentar do loteamento Floresta em Conselheiro Paulino de Folia de Reis é uma ternurada. Isso é uma ternurada, isso é uma atenção. Numa região ali no Floresta mais carente de então, Conselheiro, sem dúvida nenhuma, mais carente. É uma forma de você valorizar o trabalho de uma pessoa que está ali, às vezes meses, para fazer aquele trabalho, organizar aquele trabalho, ensaiar, todo mundo participando. Essa é a ternurada que precisa ser dada. É valorizar as coisas que Friburgo produz, em todos os sentidos. O prefeito deveria ter ido. Com certeza. E eu tenho certeza, o secretário de Cultura, que é o Davi Macena, é um excelente secretário. Davi é um cara antenado com a questão da cultura. Muito antenado, conhece profundamente. Eu acho que ele pode aproveitar esse momento para valorizar esse projeto, que sem dúvida nenhuma é importantíssimo para a cultura brasileira. Perfeito. E como eu sempre digo aqui no programa Debate na TV, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final de mais uma edição do programa desta semana, mas considerando aqui a presença dos debatedores, eu começo com o Gilberto Salarini pelas suas considerações finais. Obrigado, Gilberto Salarini, pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Eu quero agradecer a vocês, é um prazer imenso em poder ter participado desta noite com Renata Birrame e Renato Bravo. E eu gostaria também de fazer um agradecimento especial a duas pessoas. O senador Francisco Dornelles, que sempre trouxe muitas verbas para o nosso município. Agradecer sempre daquilo que ele fez para o nosso município. E ao deputado Conte Bittencourt, pelo seu projeto Metal Mecânico, que veio ajudar muitas indústrias metal mecânicas do nosso município. Eu agradeço a vocês e a toda a população de Nova Friburgo. Boa noite. Renata Birrame, as suas considerações finais. Muito obrigado pela presença em nosso programa. Agradecendo a você, Gilvan, ao Mário Ozan. Sempre é muito prazer estar aqui na TV Friburgo, nessa audiência muito grande do seu programa, e principalmente com a companhia de Gilberto Salarini. E agora, né, espero que retorne meu xará Renato Bravo. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Renato, pela direta. E vamos ao
Renato Bravo, também presente ao nosso programa Debate na TV, para suas considerações finais. Gilvan, eu gostaria de agradecer a você de uma forma muito especial, parabenizá-lo pela condução aqui do programa, agradecer ao nosso querido Mário Ozan pelo convite, pela oportunidade, agradecer também pelo fato de eu estar aqui com duas pessoas que eu adoro, que eu respeito, que é o Salarine e o Abihammer. Agora, eu gostaria muito também de registrar a importância desses debates sob a forma construtiva. Quantas coisas que foram faladas, quantas perguntas que foram feitas aqui hoje e que pode levar para o bem e para a melhoria da qualidade de vida de Nova Friburgo. Muito obrigado a todos, uma boa noite e mais uma vez obrigado a todos. Com certeza. Então o programa Debate na TV termina aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço e até lá. A TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência.